Pessoal, graça e paz aí para todo mundo. Ao que tudo indica, já estamos ao vivo. E se você pode e já estiver assistindo aí esse programa, comente no chat aqui ao lado se está tudo ok com o áudio e com o vídeo, certo? Hoje nós vamos comentar sobre tradições bíblicas. Aliás, tradições e costumes dos tempos bíblicos. Né? E hoje nós temos aqui um especialista nessa área que, inclusive, está lançando um material sobre isso, que é o nosso grande amigo, professor Leonardo Andrade, que já nos honrou aí com sua presença em um outro episódio aqui no canal, né, onde nós comentamos sobre aquela questão polêmica envolvendo Gênesis, Enuma Elish, enfim. Professor Leonardo Andrade, por favor, se apresente aí aos telespectadores e aproveite e diga onde eles podem encontrá-lo aqui no YouTube, nas redes sociais. Lembrando, pessoal, que o link do canal do professor Leonardo Andrade já se encontra na descrição desse vídeo. Então, assim que a gente terminar essa transmissão, vá lá, clique no link aqui da descrição, você vai ser redirecionado ao canal do professor Leonardo Andrade, se inscreva e ative o sino das notificações. Professor, é contigo. O Harry falou sobre o livro manual. Esse livro aqui já está. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Isso. À venda em todo o Brasil, tá? Todo o Brasil. Todas as livrarias, creio eu, que já tem esse livro. Esse livro, Harry, em apenas 4 meses, já se tornou um best-seller no Brasil. E hoje, né, para quem entende de literatura, sabe como é difícil se tornar um best-seller. Não é fácil, né? Eu não escrevo devocional, né? A minha linha é a área bíblica, né? Eu permeio por 2 nichos, né? Na verdade, 2 invólucros ali, que é a área de etiologia, né? Que eu sempre gostei, sempre trabalhei, e a área de linguística, né? Então, nós lançamos esse livro aí desde de muito tempo, aí foi trabalhado e foi trabalhando. Eu tinha um material já de festas judaicas, aí, e calendário, eu incluí nele também. Aí eu pude ver poucos dias que eu não incluí tudo, já dá para fazer outro livro. Então, assim, é muita coisa que a gente vai escrevendo, nós escrevemos aqui e vamos deixando, né? Aí uma hora serve para você juntar. E foi juntando que deu esse livro aqui, que graças a Deus é o livro mais vendido no Brasil hoje. E ele fala de costumes, cultura, tradições dos tempos antigos, do Oriente Próximo, desde os tempos de Jesus, do primeiro século, tudo ali que você quiser saber. E alguns amigos, né, dos grupos, né, de teologia, na qual você também participa, um amigo até falou, ele falou assim, que é o livro mais... Ele falou, né? Não quero ser pretensioso a esse ponto, mas ele falou assim que é o livro mais completo feito por um brasileiro nesse tema, né? Eu não me senti muito lisonjeado, Harry, sabe por quê? Porque eu acho que eu sou o único brasileiro que escrevi sobre esse tema, então, o mais completo feito por um brasileiro, então, só tem eu. Mas eu entendi que ele falou, tipo assim, realmente o livro está muito completo, é muito conteúdo. Várias pessoas me ligaram, professor, eu comecei a ler seu livro, não parei mais, entendeu? É um livro muito interessante, traz assim uma luz assim aos textos mais complexos da Bíblia Sagrada. Então, esse livro aí, na livraria Ebenezer, né? Não sei se você perguntou se era para me falar o lugar, na livraria Ebenezer, é só você entrar em contato com a Ebenezer. Eu tenho aqui, mas eu prefiro atender mais esse povo aqui capixaba, né, que está perto de mim, que eu entrego na mão, entendeu? Agora, quem está longe é melhor pela Tenda Gospel, Ebenezer ou Livraria com Cristo, entendeu? Qualquer uma dessas. Videira também. E várias livrarias tem, entendeu? Então, basta você dar uma procurada. Se não tiver na sua cidade, tenta pede o pessoal para
para trazer esse livro aí, né? Porque é um livro muito importante mesmo e vai te ajudar bastante aí. Professor, no caso, ele é vendido em formato digital ou ainda não? Não, ainda não. Só físico. Certo. Qual que seria, por exemplo, um número de WhatsApp para quem quiser comprar o livro aí, no caso físico, obviamente, e entrar em contato para facilitar e tal? Teria algum número de WhatsApp ou algum e-mail para agilizar? Olha só, é, eu não teria um número de contato, porque ele está em todas as plataformas. É só você observar. Ele está na Shopee, ele tá na Amazon, ele está. Me ajuda aí. Ele está na Ebenezer. Aí o Leidson está dizendo que achou na Amazon, né? Então, mas o Leidson comprou caro na Amazon. Na Amazon está um pouquinho mais caro. Entendeu? Na Ebenezer, ele está custando R$ 20 mais o frete, então está bem barato. Então, vale a pena você comprar por essas plataformas. Então, está em todas as plataformas digitais aí, vendendo esse livro. Então, vale a pena. Muito bom. No caso desse livro, do conteúdo desse livro propriamente dito, quais os fatores principais, mais interessantes acerca desses costumes dos tempos bíblicos? Porque às vezes a gente. Eu já vi, né, muitas pessoas cometendo anacronismos, tentando trazer costumes bíblicos daquela época para os nossos dias atuais de forma literal e tentando empurrar isso goela abaixo. Claro que alguns costumes daquela época servem para nós nos dias de hoje, né? Mas alguns, creio eu, obviamente, já foram ultrapassados, faziam parte de um costume cultural da época, que não tem peso soteriológico. Nesse caso, teria como o senhor dar um spoiler aí para a gente e Sim, sim. citar, como exemplo, um costume daquela época que serviu apenas para aquela época, e citar também um costume daquela época que poderia ser utilizado hoje? Olha só, tem vários costumes daquela época servem para aquela época de fato, porque o costume, essa palavra costume, ela vem da área da agricultura, né? Significa cultivar, né? Cultivo, né? Daí vem a estrutura da palavra, a semântica, a etimologia, que ela vai se transformando em culto, algo derivado dessa palavra. E hoje, antigamente, quando você estudar cultura, você estudava etnografia, que é uma área da antropologia, né? Na área das ciências sociais. Hoje já mudou, já nem é etnografia, é etiologia, né? Que é a ciência dos costumes. Então, diretamente, etiologia. Então, tudo que tiver base etiológica, você está estudando a cultura. Concernente ao que você falou, esse anacronismo é muito verificado por parte das pessoas que vão lecionar, vão aplicar. Você quer ver as pessoas elas ficarem, de certo modo, assim, desgostosas quando perguntam assim, professor, vamos supor, você tem um calendário bíblico, não é o calendário judaico. Nós falamos calendário judaico, mas é o calendário bíblico. Aí você tem o primeiro mês. O primeiro mês se chama Aviv, né? Que depois do cativeiro babilônico se chamou Nissan, né? Então, Aviv é o primeiro mês do calendário bíblico. Aí a pessoa me pergunta, professor, nos nossos dias, quando que será esse mês? Eu prefiro, Harry, nem opinar, cara. Não prefiro opinar, porque assim, você traz assim, vamos supor, porque o mês de Aviv, ele vai tomar pelo menos 2 meses, porque ele vai pegar no meio do mês, vai pegar 2 meses. Seria março e abril, algo assim. Então, aí eu prefiro nem dizer para não mexer com a cabeça. Então, só saiba disso. É melhor você gravar quais são, aí você tem Aviv, Iar, Sivan,
Tamuz, Av, Elu, que é o 6º mês, depois o 7º mês, que é um dos meses mais importantes, onde tem as festas. Eu vou te falar alguma coisa interessante sobre isso. Aí você tem o 7º mês, Tisri, né? Se escreve Tisrei, a gente lê Tisre ou Tisri, né? Depois, Tevet, Marreshivan ou Reshivan. Mar, a gente adiciona, porque é um mês amargo, né, para Israel, e o nome é Reshivan, eles colocam um mar de amargo para se tornar um mês amargo. Depois tem Kislev, depois tem Tevet, Shevet e Adar. Esse Adar, quando é ano embolísmico, né, ele pode se tornar Adar Sheni ou Adar 2. Então, vai ter o 13º mês. Então, esse é o calendário. Então, é melhor a pessoa gravar assim, entendeu? Nesse tipo, nesse naipe. Aí tem a estação primavera, Aviv Yar Sivan, verão. Aí depois você vai entender o verão. Quais são os meses de verão? Tamuz, Av e Elu. É isso. E é interessante que você começa a entender que a palavra verão é kites. Olha só que interessante. Como você gosta muito de escatologia, eu quero começar por aqui, que a palavra verão é kites. E quando Jesus fala lá que está próximo o verão, existe ali um trocadilho no hebraico, porque a palavra verão é kites, mas a palavra fim é ketz. Na verdade, ele está fazendo um trocadilho da língua hebraica. Deu para me ouvir aí, Réu, certinho? Então, ele está fazendo um trocadilho ali da língua hebraica. Então, na verdade, ele não quer dizer que é o verão que está chegando, ele está querendo dizer que é o fim que está chegando. E é interessante, as festas de Israel, as primeiras festas acontecem no mês de Aviv, basicamente no dia 14 de Aviv, né? No dia 10, você separava o cordeiro, né? O livro de Êxodo, capítulo 12, vai falar isso. No dia 10 de Aviv, você separava o cordeiro, deixava ele na sua casa lá para as crianças, o pai, a mãe, ajudar a verificar o cordeiro se ele tinha alguma mácula, alguma mancha. Para o dia 14, entre o crepúsculo, basicamente na hora 9, sacrificar o cordeiro. E quando você lê João, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 1, fala assim, e Jesus vai a Betânia, a palavra Betânia é Beit, casa, Aniá, pobre, casa de pobre, né? E Betfagé significa casa de figos verdes. Então ele vai, faltando 6 dias para a Páscoa. A Páscoa era celebrada depois da morte do cordeiro, ou seja, matava-se ele no dia 14, a partir das 6 horas você se alimentava, comia o cordeiro. Então, a partir das 6 horas já é o outro dia em Israel. Então, dia 15, então faltando 6 dias. Então, Jesus foi dia 9 para Betfagé e Betânia, conforme o texto. No verso 12 do capítulo 12, João vai dizer assim, no outro dia, ele entra para Jerusalém. No outro dia, ou seja, no dia 10, ele entra para Jerusalém para quê? Para ser verificado, como um cordeiro foi verificado na Páscoa. Anás, Caifás, Pilatos, todos olharam e examinaram o cordeiro e não acharam nele delito algum. Todos eles disseram isso. Está no livro, né? Não vejo nele crime algum. Ou seja, eles estavam dizendo que o cordeiro estava apto para o sacrifício. Então, todo esse invólucro cultural, linguístico, ele tem nesse livro, assim, e isso sacia, melhora, né? Vai trazer à luz textos difíceis. Então, no dia 14 era festa, no dia 15 era comida do cordeiro, depois tinha a festa de Hag Hamatzot, que é pães asmos, depois Hag Habikurim, né, que é primícia. Aí depois, no dia 6, os judeus dizem que é dia 6 de Sivan, tem a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes ou a festa das semanas. Aí entrava Tamuz, Av e Elu, 3 meses, que eram os 3 meses do verão. Não tinha festa nenhuma.
E interessante que essas 4 festas, elas correspondem à presença do Machia aqui na Terra, a presença do Messias, Jesus, aqui na Terra. Aí, quando entra no verão, não tem festa alguma. E o 6º mês, que antecede as grandes festas de Israel, que é o mês de Elu, a palavra Elu, alguns dizem que é um acróstico. Professor, o que seria um acróstico? Que seria? Não tem a palavra Inri? Inri significa Iesus, Nazarenos, Rex e Oderum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Né? Então, esse é o significado. Aí tem Geralmente, quando me perguntam sobre essa questão do acróstico, alunos principiantes, né, que eu ministro também teologia à distância, eu já dou o exemplo da Tulip, por exemplo. Eu, no caso, já fui calvinista, hoje não sou mais, respeito quem ainda é. Mas, por exemplo, a Tulip, cada letra daquela significa um ponto. Isso. Né? Então, é mais ou menos assim. E eu acho interessante essa questão que o senhor abordou aí sobre esses costumes e essas analogias, por exemplo, essa do cordeiro que era levado para ser verificado, para ver se não tinha mácula, para ver se estava apto a ser sacrificado. Aí isso é análogo com o episódio de Jesus sendo levado ali aos chefes de Estado, e então eles vão dialogar, eles vão examinar, e eles mesmos vão dizer que não encontraram, né, crime nenhum nele e tal, e, consequentemente, após isso, ele é sacrificado. Então, existe todo um contexto de analogia, de números, a Bíblia trabalha muito isso. E eu acho interessante um livro desse tipo de conteúdo, porque às vezes, eu não quero generalizar, claro, mas às vezes a gente vê pessoas fazendo analogias infundadas, forçando a barra em cima de alguns costumes, quando, na verdade, são anacronismos, são análises equivocadas de certos costumes que não remetem, de fato, àquela analogia que a pessoa está insistindo em fazer. Então, um livro desse é bom, porque a pessoa lê, então ela vai saber, olha, esse tipo de analogia eu posso fazer, porque tem fundamento, aqui eu já não posso fazer e tal. Então, é interessante. Eu gostaria de aproveitar aí o embalo. Aqui, pessoal, nós temos 2 pessoas que conversam muito. Então, quando o professor Leonardo começa, eu tenho que ficar esperto aqui para podar ele de vez em quando, e quando eu começo também eu não paro, então a gente tem que saber dosar isso aí. Mas vamos lá. Por exemplo, hoje, agora entrando aí um pouquinho em uma certa polêmica, digamos assim, a questão do shofar, que às vezes é tocado dentro de denominações cristãs, principalmente dentro de denominações de cunho judaico-messiânico, que tem crescido muito, o senhor sabe muito bem disso, né? Então, fale um pouco para a gente sobre esse costume do shofar, se está no livro, se o senhor não quiser falar, quiser deixar para o próximo livro, fique à vontade, a gente passa para o próximo, é contigo, pode falar. Não, eu abordo sim acerca do shofar e os toques de Yom Teruah, né, que é a trombeta, a festa da trombeta, né? Só antes de falar, deixa eu pontuar uma coisa que algumas pessoas não entendem. A questão do costume, da cultura, das tradições, tanto oriental, semítica antiga, hebreia, judaica, não é para nós cristãos adotarmos na igreja. Isso aí é para quê? Isso aí é um fundamento especial para você interpretar a Bíblia Sagrada. Então, você não vai descartar a cultura, os costumes e as tradições no sentido de interpretativo, porque você não vai conseguir realizar aquilo que nós chamamos de Sitting Leben, né? Que é o contexto do contexto, sem verificar a cultura na qual o texto foi elaborado, né? Ali, aquele processo que nós chamamos de da crítica textual, dentro da paleografia, que é o estudo linguístico, e também o estudo da diacronia, né? Que é o texto antes de ser elaborado, como é que ele foi.
Então, você precisa disso aí. Então, você não pode descartar. E hoje nós vemos desculpa o termo, uma lambança, né? Mulheres usando talit, né? Mulheres dentro do judaísmo não é para usar o talit, tá? O talit, o talit não é bom usar à noite, tal, tem essas questões. Toda vez que você for usar o talit, você tem que fazer a oração, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Aí você tem que faz a brachot, beija, né, coloca sobre a sua cabeça. E tem todo um mecanismo. Então, tipo assim, isso é judaico, não é cristão. O cristão não sabe mexer com isso. Então, isso é deles, propriamente deles, né? Então, já estou descartando essa questão de trazer para dentro do cenário cristão. Então, deixa. Agora, se for uma igreja messiânica, né? Vamos supor, judaico-messiânica, aí que adotaram o judaísmo como uma religião, mas o messianismo como uma prática, sim, aí eu acho que não tem problema. Mas os cristãos, vamos supor, eu já vi igreja Assembleia de Deus com a menorá, com a Arca da Aliança. É bonito, é muito lindo. Tá? Eu tenho a Torá aqui, é lindo os materiais, entendeu? Mas eles nos servem para interpretação, tá? Não para fundamento ou colocar nossas questões nisso. Quanto ao shofar, o shofar era um objeto tocado na festa das trombetas, né? A festa da trombeta corresponde ao Yom Teruah, né? Na festa das trombetas, só para a pessoa ter ideia, o shofar ele é feito de chifre de carneiro, né? Então, ali havia o sacrifício do carneiro, matava ele para tirar o chifre, do chifre elaborar ali a trombeta, né? Que nós chamamos de trombeta. Só para o pessoal ter ideia, existe 4 tipos de toque, não é 4 trombetas, tá, Harry? 4 tipos de toque. O primeiro toque se chama tequiá. O que é tequiá? Tequiá é quando tocava a trombeta e convocava Israel para ouvir a palavra de Deus. Depois, um toque chamado shevarim. Shevarim é quando se tocava a trombeta, se juntava o lixo de Israel e queimava fora da sua casa. E tinha um toque chamado teruá, que era o alarido. Esse toque, quando tocava, todo israelita sabia, estamos sendo convocados para uma grande batalha. E o último, cada um desses 3 toques que eu falei, tequiá, shevarim, teruá, são 33 toques. Dá quantos toques? 33, 33, 33? 99. Para 100 faltava 1, que era o último toque, chamado de tequiá gedolá, ou tequiá gadol, ou seja, a grande trombeta, ou a última trombeta. Ou seja, quando Paulo fala ali, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, ele não está dizendo a trombeta do Apocalipse. Ele está falando de tequiá gedolá, que é a trombeta, que quando Israel ouvia, ele sabia, eu tenho que cingir os lombos. A palavra cingir os lombos, ela tem um código nela, que significa eu devo me apressar, amarrar a vestimenta até a cintura, a cinta, para se locomover rapidamente. Para se locomover rapidamente. Aí quem quiser que entender, entenda, né? Se locomover rapidamente. E eu tenho que ir para Jerusalém. E nós acreditamos que nós também vamos se locomover rapidamente no toque da última trombeta, mas nós iremos não para Jerusalém, mas para Jerusalém celestial. Então, assim, todo o invólucro, o cenário, ele é repetido. Mas, professor, isso não é muita viagem? Sim, é muita viagem, porque você não vê quando Moisés está ali, de repente ele tem uma visão de como é o tabernáculo, aquilo que ele viu no céu, ele trouxe para a terra. E não é naquilo que ele viu na terra, ele levou para o céu, não. O que ele viu no céu, ele trouxe para a terra. E tem esses aspectos
na Bíblia e na cultura, né? Aquilo que João Evangelista Martins Terra diz como inculturação. Terra vai dizer assim que Deus ele usa a cultura de um povo para se manifestar, ou seja, se revelar para o próprio povo, né? Como ele usou para o Egito, para a Mesopotâmia, como para Jesus no primeiro século, sempre usou as formas que eles usam ali, casuais. Muito bom. Inclusive, em vários vídeos meus, eu já expliquei para as pessoas: olha, nós não podemos confundir trombetas ritualísticas veterotestamentárias com trombetas escatológicas neotestamentárias. Por exemplo, a trombeta de 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo fala, mediante o tocar da última trombeta, aquela última trombeta de 1 Coríntios 15 é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não tem nada a ver com a sétima trombeta do Apocalipse. A sétima trombeta do Apocalipse não anuncia esse arrebatamento, esse harpazo. Tanto é que depois dela nós ainda temos as taças, né, da ira de Deus e tal. Aí entra toda aquela questão de mesotribulacionismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Mas conhecer isso aí, cara, é de extrema importância, né? Porque são detalhes, às vezes pequenos, que fazem uma diferença muito grande quando a gente joga naquilo que o senhor falou, que é a interpretação sincrônica, diacrônica, né? Então tem todo esse conjunto aí. Outra coisa que, por exemplo, as pessoas podem desenvolver, algumas pessoas já devem ter visto isso, não sei se o senhor fala disso no livro. Pessoal, o livro, quando eu falo, não sei se está no livro, eu estou falando desse livro aqui, ó, do professor Leonardo, que lançou agora, recente, há poucos meses. Você pode entrar em contato, pode comprar o livro, certo? Ele está disponível em formato físico, que é muito bom, não cansa as vistas, você pode fazer anotações, certo? Então, entre em contato, adquira aí o livro. Pois bem, aquela questão daquele costume de lavar as mãos ali quantas vezes antes de comer e tal, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Está nesse livro? O senhor pode comentar ou vai estar no próximo? Quer deixar para falar mais depois? Fique à vontade. Então, sobre lavar as mãos, né, é uma prática judaica, né? Eu não vou falar muito, porque tem pouca coisa nesse livro, mas nós estamos aí com um novo projeto, tá? Um novo projeto. Eu não vou sair desse nicho, não, tá? Nesse nicho eu não vou sair. Quando eu falo nicho, eu estou falando desse invólucro, né? Que eu trabalho com ele, que é cultura, que é etiologia e linguística. Eu não vou sair disso. A cada 2 livros de cultura, eu vou escrever um livro ou publicar alguma coisa que eu já tenho escrito. Tem gente, só para dar uma ressalva aqui, teve uma pessoa que falou para mim assim: rapaz, você escreve na velocidade da luz. Eu falei: quem dera, meu amigo. Quem dera se eu escrevesse na velocidade da luz. Aí ele falou: não, Mas porque você só um parênteses, mas eu corroboro com isso, sim. Às vezes no grupo lá eu vejo o senhor comentando: olha, eu vou lançar um livro e tal, e de repente o livro já está pronto. 2 pessoas aqui no Brasil que dentro do meio teológico podem existir outros, né? Mas que eu já prestei atenção, que tem essa facilidade e essa, digamos, velocidade é o senhor e o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista. O Ezequiel Gomes também é outro fenômeno nessa área. Mas pode continuar o raciocínio. Então, a pessoa diz que o senhor escreve aí na velocidade da luz e tal. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, sim. Por que eu acho que não? Porque a questão é a seguinte: vamos supor, eu sou assim, eu escrevo alguma coisa, começo, paro. Igual assim, o que eu vou lançar já está tudo pronto. Tem coisa, vamos supor, quando eu pedi, em 2019, 2018, né, eu terminei o livro de Isaías. Esse livro de Isaías que eu vou publicar agora, eu fiz 250 cópias deles, em 2018 para 2019, em uma editora aí.
Aí eu peguei ele, dei uma alavancada, coloquei arqueologia, coloquei um monte de coisa. Isso não demora muito, né? Que você vai escrevendo um monte de artigo, né? Você vai escrever um monte de artigo tal para refutar fulano, ciclano, aí você escreve, é só você infundir. Então, esse livro é de 2018. Tem gente que nem sabe, professor, mas é de 2018. Na época, eu pedi o professor Luiz Saião, ele fez o prefácio, e quem fez o prefácio, que eu mudei para apresentação, ficou mais uma apresentação do que propriamente o prefácio, foi o Brian Kibuka. Aquele ali, eu acho que tem uma facilidade de escrever, mesmo, fantástico. Ele pegou o meu livro e fez uma apresentação. Assim, tanto é que eu não mudei de prefácio para apresentação. E na época eu até falei com ele que eu tinha uma Torá escrita em 2018 e a Torá está para ser publicada ainda, entendeu? Então, assim, não é nada, infelizmente, quem dera. O que eu estou parando para escrever, eu estou fazendo um ajuste em um comentário do Antigo e do Novo, cultural, exegético e linguístico. Estou mexendo nisso. E o livro da criação divina. O livro da criação divina, eu fiz até um vídeo que eu falo sobre, assim, que eu botei a maioria dos referenciais teóricos, né, que eu tenho aqui, que eu coloquei nele, ele ficou muito conteúdo. Só para você ter ideia, esse livro da criação divina, ele vai ter aquele tema, né, que a gente já discutiu aqui, que é Gênesis. Ele é um plágio dos contos sumerianos ou não. E nele, só para você ter ideia, Harry, vai ter uma coisa fantástica, que vai ser o Enuma Elish, todo, não é só. Aí falar assim, Leonardo, você só sabe até o 7. Tá bom, vamos lá. Todo o Enuma Elish, todos os tablets do Enuma Elish, em acadiano e a sua transliteração, todo ele, no apêndice. Então, assim, eu procurei, não tem no Brasil algo parecido, fora do Brasil também não achei, entendeu? E a linha que eu sigo, eu encontrei vários referenciais teóricos, aqueles que discordam. No Brasil nós temos algumas pessoas que discordam, né? Até o professor Fábio Sabino, ele discorda, né, dessa questão, ele acha que Gênesis é um plágio, né? Eu discordo veementemente. Só que tem a outra linha, a linha dos evangélicos, que acham que tudo tem uma origem comum. Eu pensava assim, Harry, mas aí depois eu comecei a permear outro caminho, falar assim, sabe que você achar que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Aí eu pensei, meu Deus. Aí eu até escrevi no livro, eu falei assim, a princípio eu pensei que fosse um problema cognitivo, porque só eu pensava assim, até eu me deparar com Alexander Heidel. Não sei se você já leu. Alexander Heidel, ele escreve um livro sobre Gênesis e a Babilônia. E ele vai escrever bem assim, uma frase: o empréstimo direto dos contos sumerianos para a Bíblia é impossível. Aí eu me agarrei nisso. Então, esse livro, assim, tem muito conteúdo. Eu faço uma análise de palavra por palavra, do gênero literário. Então, assim, vai ser um livro assim, fantástico. Quem gosta de linguística, quem gosta de um material acadêmico, pode esperar. Esse vai ser, creio eu, um dos últimos materiais acadêmicos. Porque eu não vou ficar agradando acadêmico, não, tá? Esse negócio de ficar agradando acadêmico, você só vende livro para 15 pessoas, para os críticos, entendeu? Eu quero vender livro para todas as pessoas, desde do intelectual ao que está precisando aprender, porque eu acredito que eu estou a serviço do reino, não de mim mesmo, não de Leonardo, não de ninguém. Eu estou a serviço do reino, da igreja, para ajudar as pessoas a compreender melhor a Bíblia. E nada melhor que um trabalho como esse. Esse eu coloquei muita nota de rodapé, porque teve uma pessoa que me falou bem assim, professor, eu procurei no seu livro, dentro dele, nota de rodapé. Falei, eu não coloquei. Eu não coloquei nota de rodapé.
Você fez citação no texto? Fiz algumas, poucas, mas eu fiz. Poucas, mas eu fiz. Aí ele falou bem assim, porque não fica um material acadêmico. Aí eu falei, meu amigo, você tem Ralph Gower aí? Não sei se você conhece, Ralph Gower, o azulzinho, até por aqui. Ralph Gower foi editado pela CPAD, é um ótimo trabalho na área de cultura, costumes e tradições. É um ótimo trabalho. Procura aí ver se tem alguma, no corpo do texto, alguma citação. Não tem. Quer melhor? Quer piorar o negócio? Procura no final ver se tem alguma coisa, referência. No meu tem. Pode olhar no final. Tem 3 páginas falando, 3 ou 4 páginas, só falando. Tem mais de 50 livros aqui. Kenneth Bale, Daniel Hoops, Anne Catherine, e só gente top. E aí? Não tem. Vamos citar outro, William Coleman. Esses dois são os maiores, os que tinham no Brasil. William Coleman e Ralph Gower. Aí você tem William Coleman. William Coleman tem alguma citação? Não tem citação. No final dele, também não tem. E aí? Por que só quer se encrespar com Leonardo Andrade? Mas isso Entendeu? aí é geralmente, claro, geralmente não no sentido de generalizar, que eu não gosto de fazer isso. Uhum. Mas o brasileiro, às vezes, ele tem isso. Ele acha legal algumas coisas nos gringos, mas quando o brasileiro aqui faz igual, ele critica. Infelizmente, às vezes é assim. E outra Ó, coisa, muito sábia a ideia de não fazer você tem esse aqui, ó. teologia para teólogos. Eu Sim, não sei pode, se pode você ficar à conhece. vontade. Eu não sei se você conhece. Comentário histórico-cultural. É o que eu estou fazendo, basicamente, um parecido. Tá? Mas, de longe, eu acho que vai... Porque esse aqui do Antigo Testamento, ele é baseado em Walton, John Walton. John Walton, ele faz o método comparativo, né? Os leitores aí... o método comparativo é aquele método que usa os contos sumerianos para fazer simulações com texto bíblico. Eu descarto isso, eu não uso isso. É realmente cultura, tradições e costumes do Antigo Testamento. É isso que eu vou usar, entendeu? Falo de rei, quando eu falo sobre o texto de Reis, a flecha, eu falo sobre a flecha, o que era a flecha, catiguts, o que significa catiguts, a tripa ali de animais era usado. Então, tudo isso eu vou usar. Se você pegar esse livro aqui, não tem no final dele referência. Pode procurar aí, Ledson. Procura aí no final. Não tem referencial teórico. Mas você vai descartar um material como esse, Harry? Nunca. Aí você fala assim, não, mas esses livros protestante, a maioria não são acadêmicos. Vamos para Paulos e Loyola. Paulos, eu tenho um da Paulos aqui, que eu estou até usando como referencial no meu livro Criação Divina, que é Criação e o Dilúvio. Muita gente tem esse livro, adoro esse livro. Esse livro é bom. Só que no final ele não tem referencial no corpo e nem no final. E aí? Você vai descartar? Não. O que o brasileiro tem que entender que um livro não é um TCC. Um livro não é um artigo. Um livro não é uma dissertação de mestrado e nem uma tese de doutorado, não é monografia. Livro é livro. Eu vejo que tem gente que quer fazer recuo de 4 centímetros num livro. Isso é horrível. Espaçamento de 1,5. Meu Deus, eu já vi livros com espaçamento de 1,5. 14 por 21, tamanho 14 por 21, com espaçamento 1,5. Ele escreve 15 páginas, dá 120. Então, tipo assim, é uma discrepância, entendeu? É muita viagem nessas questões. Então, tipo assim, um livro, para ser acadêmico, não precisa disso. Livro é livro, tá? Então, vamos supor, teve uma pessoa que falou, eu coloquei assim, segundo os estudiosos. Aí ele botou assim, qual estudioso? Mas quem pede isso no livro? Pede isso no TCC. Eu não estou escrevendo TCC. Entendeu?
Então, tipo assim, segundo estudiosos, são vários estudiosos. Então, você não precisa, você não tem essa obrigação literária. Então, tipo assim, o povo ele precisa conhecer um pouquinho mais dessa questão literária para ele conhecer. Aí ó, olha só o que o Leito está dizendo aqui. Justo Gonzalez, um exímio escritor, usa poucas referências. Sabe por quê? Porque quem traz isso para nós, é a própria editora. Quando eu escrevi esse livro aqui, do manual, rapaz, eu escrevi cheio de referenciais teóricos, nota de rodapé, um monte de coisa. Pediram para tirar. Não, sujou o texto. Igual o comentário, o comentário que eu estou ajustando, né, já está escrito, só tem uns ajustes. Ele tem vamos supor, eu não coloquei, eu preferi não colocar nota de rodapé, porque eu vi que o público que tem menos conhecimento, ele se identifica menos com esse tipo de trabalho. Eu coloquei no corpo, vamos supor, eu cito Ralph Gower, página 35, Coleman, página tal. Aí eu tenho um livro aqui do Will Durant, que é excelente, com o trabalho do Oriente Próximo. Minha linha mais essa costumes do Oriente Próximo. Duran, tal, pasta. Não, sem colocar na nota de rodapé, ficar sujando muito texto, aquele negócio todo enxertando. O último livro que eu acho que eu vou gramática, né, que nós vamos falar depois a pouco com essas questões, né? Não ficar batendo sempre nessa tecla, né? Desculpa aí ter falado demais. Vai lá. Não, eu já alertei o pessoal aí. Nós dois temos esse ponto peculiar aí. A gente começa a falar e. Aqui, no Brasil, ó, nós trabalhamos com isso aqui, ó. William Coleman. Tá? William Coleman. No Brasil é esse. Tem os Nutella aí, vou ficar chateado com isso. Os Nutella tem o novo dele, com a capa nova, né? Mas eu tenho uma capa mais antiga. E tem esse aqui, ó, da CPAD, que é o William Coleman. Então, são livraço. Você quer aprender cultura, costumes e tradições, são esses livros. Só que agora chegou o do Leonardo Andrade. Meu irmão, esse livro de todos eles, é o mais completo. Assim, tem muita coisa. Você quiser saber sobre calendários, tempos, estações, ciclo da vida, como era o nascimento, o nome, como é que era dado o nome, alfabetização e letramento, funeral. Aqui no funeral eu coloquei as 42 confissões que faz no Egito, no pós-morte, segundo o próprio livro dos mortos, né? Serviço pastoral e cuidar das ovelhas, o cultivo, festas e celebrações, eu falo as festas judaicas, casas e construções. Sobre esse casas e construções aqui, eu escrevi um negócio muito legal, Harry. Posso falar aqui rapidinho? Tranquilo. Não tem o texto que fala bem assim, Mateus 6,6? Quando quiseres orar, entra no teu quarto, não é? É interessante que a palavra oração ela significa conexão, estar conectado. E o incentivo ali era orar dentro do quarto. Espera aí, só que no primeiro século, no tempo de Jesus, não era permitido orar em casa. Só se podia orar no templo, na sinagoga ou no monte. Só nos 3. A única pessoa que poderia orar em casa eram as pessoas consideradas doentes. Então, Jesus está dizendo assim, quando você, doente, raça doente, né, quiser estar conectado, entra no teu quarto. É interessante que a palavra quarto é aliar. Aliar significa subir, erguer, se elevar. Porque o aliar, que era o quarto especial, ele não ficava na parte de baixo. Ele ficava tipo no segundo andar. As casas aí, ela tem como se fosse o formato de um cômodo só. Então, embaixo era a cozinha e em cima era o quarto onde você recebia pessoas especiais. E a pessoa, bem lembrado, quando
recém-casado, primeira noite de núpcia, chamada de Rupá pelos judeus, acontecia nesse quarto, ou seja, momento de intimidade. Então, como que você vai discernir isso? Olha que interessante. Nação caída, nação doente. Quando quiser estar conectado, se eleva. Porque terás intimidade com alguém que é especial. Jesus. Então, tipo assim, íntimo, né? Algo íntimo. Então, dentro do invólucro cultural, nós temos informações fantásticas que vai sobressair a nossa imaginação. E para você que é pregador aí, que nos está ouvindo aqui, meu irmão, é fantástico, tá? É fantástico para você elaborar seus sermões, para você elaborar a sua mensagem e o seu estudo. Muito bom. Às vezes a gente vê pessoas. Claro, cada um valoriza aquilo que quiser, mas às vezes a gente vê brasileiros, repito, sem generalizar, valorizando tanto aí trabalhos gringos aí, que eu também não tiro o mérito deles, principalmente dentro do campo teológico, né? E essas pessoas acabam esquecendo que aqui no Brasil nós temos vários especialistas aí também nesses assuntos, tal como o professor Leonardo está mostrando aqui com fatos, né, argumentações que culminam em fatos, né, e às vezes não tem o reconhecimento merecido. Graças a Deus que esse livro aí está sendo bem aceito, está sendo bem vendido, né? E como vocês podem observar, vocês que estão assistindo agora ao vivo, vocês que vão assistir depois, é um programa que, na verdade, é uma verdadeira aula, né? E eu imagino, cara, o quão desgastante é aprender todo esse invólucro aí, como o senhor mesmo disse, né, de costumes e tradições. Não é minha praia. Eu lido com escatologia, teontologia e soteriologia. E já cansei e já acho muito. Não partiria para esse lado aí, mas é muito interessante. E sobre essa questão de notas de rodapé e essas coisas, claro, cada um tem um estilo de escrever, cada contexto requer uma explicação, às vezes, de fato, requer uma nota, mas às vezes muitas pessoas também querem enfeitar o pavão, né? E eu mesmo não faço isso. Quem lê meus livros, meus materiais, sabe, eu sou direto, objetivo, gosto de escrever usando uma linguagem mais intuitiva, né? E, de fato, não faço teologia para teólogos, com todo respeito aos teólogos, eu quero alcançar mais pessoas, né? Claro que o conteúdo explicativo, de ensino, ele serve para todos, do sábio até o leigo, né? Mas, às vezes, até o próprio artigo ali, quando escrito dentro das normas da ABNT, né? Às vezes tem pessoas que exacerbam demais, e o artigo, que é bem menor que um livro, claro, mesmo sendo bem menor, às vezes fica muito maçante, porque a pessoa quer exacerbar aquilo ali, às vezes para mostrar algo. Enfim, eu não acho. Pode falar. Eu vi um livro que ele tinha. Rapaz, eu contei em 3 páginas. Em 3 páginas, olha só, em 3 páginas, 14 por 21. 3 páginas, 14 por 21. 5. Não, tinha mais, tinha 10. Acho que foi umas 10. 10 citação direta. Com recuo de 4 centímetros. Aí eu falei assim, não, isso aqui está errado, não pode. Aí a pessoa ficou brava comigo, porque eu falei, não pode. Por que não pode? Porque no artigo de 15 páginas, você pode ter, no máximo, espalhado em todo o corpo do texto, 5 só. Aqui, em 3 páginas, tem 10.
Então você vê que como que é discrepante, entendeu? Como que é discrepante, entendeu? Professor, um assunto que o senhor tocou aí, eu achei interessante, seria esse lance aí de não existir uma fonte comum, né, entre, por exemplo, o Enuma Elish e os relatos bíblicos. Eu já até gravei aqui para o canal, onde eu mostro a diferença de inspiração e psicografia, relato descritivo, né? Na época que as pessoas estavam acusando, aliás, antes da gente existir, eu acho que essas acusações já existiam, né? Mas com a internet isso foi alavancado. Né? Então, a pessoa às vezes não vê a questão do relato descritivo. Por exemplo, uma pessoa que escreveu sobre a Segunda Guerra, naquela época, fez um relato daquilo que aconteceu, daquilo que ela viu. Se eu fizer um relato descritivo do que foi a Segunda Guerra naquela época, eu não estou plagiando, porque eu e essa pessoa estaríamos falando do mesmo evento. Não é plágio. Enfim, essa questão dessa fonte em comum também já gerou muita polêmica, né, acerca do Novo Testamento, aquela questão da fonte Q, né, lá a fonte onde os evangelhos sinóticos teriam. Enfim, professor, mas para a gente ganhar tempo aqui sobre a questão de lavar as mãos, o senhor vai comentar aí, que a gente conversou e não falou disso. E assim que o senhor falar sobre essa questão de lavar as mãos, o senhor vai falar sobre essa questão que é de lavar os pés, que tem aquela questão da cerimônia, de lavar os pés e tal. Então, já pegando o gancho aí, já fale sobre os dois. Então, é o que eu falei. Tipo assim, sobre isso aí, tem pouca coisa aqui no livro, assim, bem comum mesmo, a questão de umidade, assim, a mesma coisa, assim, não tem nada fora do normal, né? Tem algo bem interessante. Mas eu prefiro não falar sobre isso agora, porque no livro, comentário que aqui vai vir, aí eu vou falar mais sobre isso aí, eu vou se estender mais. Tanto da lavagem das mãos, né? Aí eu coloco a brahot, que você faz a oração, né? Da lavagem das mãos, né? E também da lavagem dos pés, qual o significado disso aí, tá bom? Então eu prefiro disso aí ficar um pouquinho ausente. Muito bom, muito bom. Aqui nós temos uma participação para lá de especial, nosso grande amigo, pastor Átila Ribeiro, né? Nobre mestre professor Leonardo Andrade, passando para tornar público minha gratidão por todos os seus ensinamentos e sua amizade. Sucesso sempre. Mestre Helder, vocês dois têm meu máximo respeito. É recíproco, professor Átila. Professor Átila precisa dar as caras aqui no nosso canal também, viu, professor? Estamos contando aí com a presença do senhor aí. O Átila é um grande amigo nosso aí, que nós temos aí nessa caminhada, né? E eu lembro que o Átila é como se fosse uma joia escondida, né? Aí eu falei assim, você quer participar de um grupo? Aí, não gosto muito de grupo. Ele tinha era um pouco reservado a questão de grupo. Até que ele foi no grupo. E lá ele começou a desenvolver, falar sobre grego, que ele é um mestre nessa área de grego, né? Aí começou a falar e as pessoas começaram a ver, e hoje o Átila está aí. Ele foi no programa Vejam Só, também foi no César Cavalcante, eu não sei o nome do programa, mas é César Cavalcante. E lá, rapaz, o César Cavalcante passou aperto com ele, porque ali eu vi o César Cavalcante já está careca, ficar um pouquinho mais, porque dessa vez ele encontrou um páreo duro. Eu Ali vi uma notificação colocou ele do YouTube de um debate recente do pastor Átila. Acho que foi no Vejam Só também, está na notificação. Acho que é sobre trindade e unicismo, ou unitarismo, algo nesse sentido. Depois eu quero assistir.
Pessoal, então é isso. Nós estamos comentando aqui, ó, sobre esse livro que está aparecendo aí na tela aí do seu celular, do seu computador, do seu tablet, enfim, da sua televisão, da sua Smart TV. Se você pode, adquira o livro do professor Leonardo, certo? Você está vendo aí que nesse curto espaço de tempo nós já tivemos aí uma verdadeira aula, né? O contato do professor Leonardo Andrade vai estar na descrição do vídeo. O link do canal do professor já se encontra na descrição do vídeo. Então, assim que a gente encerrar essa transmissão, vá até o canal do professor Leonardo, se inscreva e ative o sino das notificações, certo? Ô, Réu, Professor, sim, pode falar. Só para botar o pessoal a público, né, a dar a conhecer o pessoal, né? Esse livro aqui ele tem 14 ou 15 páginas só sobre o casamento semita e judaico antigo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é eu tratei de contar. Você tem que. Eu não sei se é só eu, como escritor, faço isso ou não. Quando eu estava escrevendo as notas da Torá, eu ficava contando as notas das Bíblias de estudo todo dia. Eu sei todas. Vamos supor, as Bíblias, se tem 5 mil, 10 mil, eu sei tudo. Pode me perguntar quantas tem, entendeu? A minha eu sempre queria fazer assim, pelo menos 3 ou mais, algo assim. Porque no ano de 2018, eu tinha escrito algumas coisas, eu ia lançar uma Bíblia pela Central Gospel, mas aí não deu certo, né? Porque a Central Gospel entrou em recuperação judicial. Aí nós abortamos isso aí, mas o trabalho está aqui. Então, a gente sabe. Sobre essa questão aí, o casamento foi 14 páginas. Então, tipo assim, William Coleman, Ralph Goer, você tem Roland de Vaux, Instituições de Israel, que é um livro fantástico de cultura também. Todos esses livros não se comparam, não passa de 4 páginas. Então, são 14 páginas. Né? Ali eu falo sobre o Nissuim. O que é Nissuim? Quando você já viu a cena de novela ou de filme, quando vem a noiva ao encontro do noivo, ou vice-versa. Aí o noivo pega ela pela cintura e leva ela nos ares, assim, não tem? Para cima, tipo rodando. O nome dessa cena é Nissuim, que significa levar até os ares. Olha que interessante. Então, isso era um ritual que fazia parte do contexto do casamento judaico. Nisso, em levar até os ares. Isso nos remete o quê? Não tem como, A nos remete escatologia. Tessalonicenses, escatologia. Depois disso, vinha o lacar. O que é lacar? Gênesis, Gênesis ali 5, 24. E andou, pois, Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Esse termo tomou ali é lacar. Porque depois do Nissuim, que o noivo fazia o Nissuim, levar até os ares a noiva, ele fazia o lacar, que é levar ela para dentro da câmara nupcial. A palavra lacar significa arrebatar. Entendeu? Então é bem interessante. Então, assim, dentro do contexto do casamento, o noivado, eu não sei, você falou que não se liga muito nesses temas, né? Mas o que nós ouvimos sempre dizer, em pregações e estudos, é sempre sobre o casamento, Harry. Sobre o noivado, quase ninguém fala. Mas o noivado era tão importante quanto o casamento. E eu falo sobre o noivado, o ketubá, que é o chitrerecim, que a gente fala, o ketubá, o morrá, que era a compra da noiva, que era o dote, e a taça de vinho. Isso é interessantíssimo. Eu não vou falar aqui porque eu vou estragar, porque é melhor você ler. Mas é interessantíssimo. Ainda sobre isso, eu escrevo aqui, eu acho que ele é dos únicos materiais de cultura, eu também procuro. Porque escritor tem essas coisas, ele vai procurar no outro se o outro tem. Como o outro não tem, aí você fica feliz da vida, né? Então,
eu coloquei aqui um ensaio sobre a crucificação de Jesus. Como que foi? O que significa? Quando fala que ele suou sangue ali, hematidrose, entendeu? Quando enfia o cravo, provavelmente aqui nessa área aqui do pulso ou no meio da mão, mas propriamente no pulso. Aqui ele vai atingir um nervo chamado nervo ulnar. E esse, não tem quando você bate em algum lugar, toma um choque? Não tem isso? Isso dura uns 30 segundos nesse choque, né? Porque é uma dor terrível, né? 30 segundos, 1 minuto, no máximo 1 minuto. Mas quando o prego cravou ali o pulso de Jesus e atingiu esse nervo, Jesus sentiu essa mesma dor que a gente sente por 30 segundos, por horas e horas, Harry. Só para você ter ideia. Quando Jesus estava, de certa forma, assim, ancorado na sua costela, porque tinha o patíbulo, né? Aí o recepto, onde sentava mais ou menos, ele teve que impulsionar para soltar o brado, né? Está consumado. E quando nós cantamos, né? Rude cruz, você não entende o que é uma rude cruz. Você, assim, no sentido genérico, né? As pessoas não entendem. Acho que isso é só bonitinho. Rude cruz é uma cruz de madeira sem ser aparada, sem ser passado lixa. Não, as ferpas estavam todas nela. Como Jesus já tinha sido açoitado, quando ele vai se erguer para dar o brado, ou dizer assim, Pai, perdoa-os, ele vai dizer, os cravos rompem novamente todas as feridas de Jesus ali. E eu explico tudo isso no livro, assim, é algo fantástico. Aí eu falo um pouquinho sobre a causa mortes, né? Eu trabalhei um pouquinho nessa área de SVO, Serviço de Verificação de Óbito, né? Eu gosto bastante, eu gosto sempre de examinar essas questões. Então, eu falo sobre isso aqui, corpus mortuori, Romanos 7, 24. Paulo vai dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí algumas pessoas dizem assim, o corpo ali que ele está falando é quem? Existe uma sentença romana, né? Olavo Blanc, eu tenho um livro dele aqui, comprei até barato esse livro. Ele vai dizer assim, que é os códigos e as leis romanas, ele vai dizer assim, quando você assassinava uma pessoa, e se você fosse próximo a ela, você como punição, você deveria pegar o corpo dela, corpo morto, e percorrer ao redor da jurisdição onde você morava. O nome dessa sentença é corpus mortuoris, carregar o morto, né? Ou seja, quando Paulo fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte, está falando dessa sentença. E qual era o corpo que ele estava carregando? O corpo que ele era culpado. O corpo de Jesus, na qual não só ele é culpado, mas eu e você também somos culpados. Então, tipo assim, tem tudo isso nesse livro. Assim, quando fala bem assim, toda palavra é útil, a palavra útil ali é lucrativo. Opelinos, lucrativo. Mas aí lucrativo o quê? Dinheiro, a palavra? Não. É aquilo que Provérbios 10, 22 vai dizer. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, você vai ficar rico de bênção, meu amigo, da palavra de Deus. Então, tudo isso aqui, sim, o livro, eu sou até suspeito para falar, né? Não, mas é muito bom. Professor, vamos falar aí de um costume judaico que na visão do senhor, não é errado. As pessoas importarem esse costume judaico daquela época para os dias de hoje, dentro das denominações cristãs. Tem algum costume judaico que essas denominações cristãs praticam ou poderiam praticar e não seria errado?
Olha só, Harry, eu sou do tipo assim, cada um faz o que bem lhe apraz, né? O que você quiser fazer, é a sua congregação, faz, se você quiser plantar bananeira lá no púlpito, fica à vontade, é você. Dá-se aos seus membros aceitarem ou não essa questão, né? Eu acho que a cultura, vou falar assim, a etiologia, que é cultura, costumes e tradições antigas, seja judaica, semita, seja hebraica, seja oriental, elas nos servem para quê? Para interpretar o texto bíblico. Para ser adotada, eu acho que na minha opinião, eu não adotaria, entendeu? Achar bonito eu acho. Eu tenho aqui em casa aqui uma coleção dos deuses do Egito. Eu tenho uma coleção aqui dos deuses do Egito, tudo em estatuazinha pequenininha. Tem uma professora, amiga minha, que sempre viaja, né? Eu sempre falo para ela, traz para mim meus bichinhos. Ela sempre trouxe do Peru lá umas imagenzinhas lá, uns negócios meio feios lá, mas eu gosto, entendeu? Quando eu dava aula aqui no Colégio do Estado, eu dei aula de história, né, e ensino religioso, eu sempre levava, quando eu falava de civilizações, levava os bonequinhos do Egito e os meninos ficavam lá loucos, maravilhados, eles gostavam muito. Então, tipo assim, eu gosto sempre de falar história, né? Isso aqui foi no Peru, isso aqui é dos Maia. Então, assim, eu sempre gostei disso. Então, eu acho que nós não devemos trazer para dentro do nosso culto, porque a nossa liturgia já está feita, não há necessidade de mudar ou acrescentar muita coisa. Muito bom. Professor, o canal Academia de Apologética, depois o senhor pode entrar em contato com o dono aí do canal, ou o dono do canal pode entrar em contato com o senhor, o contato vai estar na descrição, para posteriormente fazer uma live lá também, levar esse conhecimento para mais pessoas. O Sim? Galvão, esse aí que está falando comigo aqui, eu também recomendo você trazer ele, porque ele é perito nessa questão do Gênesis também. Ele também trabalha muito essa área, entendeu? Ali do Gênesis. Um dia nós fizemos uma live, eu, ele, e não lembro mais. Nós fizemos no canal, esqueci o canal agora, minha cabeça, só Jesus. Aí nós fizemos e foi fantástico. Ele é muito fera também, aí depois você entra em contato. Ele também é fera, tá? Nós marcamos de ter uma palavrinha lá. Essa questão dos costumes, essa questão do Gênesis, eu até estudei um pouco. Duas questões que eu estudei fora das minhas áreas de domínio, porque minha memória não é muito boa, eu já estou cansado, eu não ele quero... trabalha diferente de mim, ele trabalha mais científico, né? Pois isso aí é bom, principalmente para a apologética brasileira, que está tão deficitária nesse ponto, com todo respeito. Está complicado. Né? Mas eu estudei essa questão do Gênesis aí, eu estudei, não ao ponto de aprofundar e ser um expert nisso. Estudei também essa questão do casamento, porque eu mexo muito com escatologia, então essa do casamento é inevitável a gente estudar, a gente tem que estudar. Né? Mas, enfim, professor, e esse livro aí que está aparecendo na tela? Esse livro aí é o livro de Isaías, aí é um tratado messiânico, interpretando as escrituras à luz da arqueologia, culturas e costumes dos tempos bíblicos, né? Ou seja, é um livro que vai sair daqui uns 2 ou 3 meses, tá? Já vai estar em todas as livrarias do Brasil. Esse livro ele traz um enfoque, né, do livro de Isaías. A princípio, eu escrevi, em 2018, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele para ser usado na revista de escola dominical. Você escreve a revista e escreve o livro de apoio. Esse seria um livro de apoio para a revista Escola Dominical. Só que o
os editores, né, falaram assim, rapaz, esse livro está muito... Não, para ser escola dominical, você tem que reduzir um pouco, velho. Aí, assim, agora que já está pronto, não tem como reduzir mais. Entendeu? Aí Então, eu tinha esse que fazer livro todo o ainda vai processo. ser lançado. Vai ser lançado daqui a 2, 3 meses. Já está na editora, tudo certinho. Entendeu? E esse outro E o que o livro senhor aí, tem a nos dizer sobre esse outro aqui? esse aí, para mim, assim, eu gosto muito da cultura, né? Eu tenho uma paixão pela cultura, mas a área da linguística, principalmente o aramaico, ele é fenomenal. Eu, quando comecei a estudar aramaico, eu vi o professor Uesh, que é o João Alves Correia. João Alves Correia, para você ter ideia, ele é Binei Noah. Ele não acredita em Jesus, não acredita no Novo Testamento, não acredita em nada. Entendeu? Aí eu estudei o Suriston, que é o aramaico galileu, né, que nós chamamos o aramaico de Jesus, né, que Jesus conhecia. Nós chamamos de Suriston, esse aramaico. Tá? Aqui no Brasil eles chamam de aramaico targúmico, aramaico bíblico, né? Só que aí eu queria conhecer mesmo o aramaico, dentro, assim, as letras mesmo, aquele negócio assim, mais complexo. Aí eu conheci o Peterson. Rapaz, e falar a verdade, o velhinho é fora do normal. Cada aula que eu tinha com o Peter era uma experiência assim, notável. É uma pessoa que conhece, eu estudo muito o Oriente Antigo, é uma pessoa notável que conhece muito o Oriente Antigo. Ele conhece mesmo, entendeu? Muito E bom. ele me deu aula, acho que mais de 4 anos, ele ensina. E eu lembro das primeiras aulas, ele começava a falar, no deixael lor medem, que queres? Puxa bashilom, não sabia nem responder. Aí depois, Brit Safro, aí você tinha que falar abrir ou abrir, as pessoas ensinam diferente, né? Então, tipo assim, é tudo fantástico, é um mundo fantástico. Ele vai conversando com você, de pouco a pouco você vai aprendendo. Quando eu estava aprendendo, né? Eu fui até em um programa de televisão, fiquei muito nervoso, não consegui falar nada de aramaico, não consegui, mas é uma coisa que nós temos que guardar para a vida, né? O nosso Professor, passado não é para ser apagado, né? O nosso passado não é para ser apagado, nosso passado é para servir de lição para você galgar coisas melhores. Pode falar. é só uma curiosidade, assim, um pouco até fora do que a gente está conversando, mas dentro de uma área que o senhor domina bem. Por exemplo, a gente vai estudar ali a questão dos evangelhos, principalmente, né, da época em que foram escritos e tal, e existe toda uma polêmica, tem aquela questão da fonte Q, tem outras questões envolvendo datas e família de pergaminhos e etc. e tal. Mas a questão o senhor acredita que todo esse material que a gente tem neotestamentário, é só uma curiosidade, foi escrito inicialmente em aramaico e hebraico, e depois nós temos aquilo que nós chamamos de original, né? No caso aí, no idioma grego, ou o senhor acha que já foi escrito em grego mesmo, e, enfim? Porque existe uma disputa muito grande na academia com relação a isso. Por exemplo, a própria epístola, né, a carta aos Hebreus, as duas epístolas do apóstolo Pedro, o Evangelho de Mateus, né, que muitas pessoas afirmam que inicialmente estava em aramaico, outras afirmam que estavam em hebraico, e muitos afirmam, creio eu, pode ser que eu esteja errado, não é minha praia de domínio essa, mas muitos afirmam que esses materiais já foram escritos em grego. Qual é a posição do senhor com relação a isso? Deixando claro, pessoal, que a gente entende que existe uma disputa, toda uma polêmica em torno disso. Aqui não dá para exaurir esse assunto, então é um posicionamento do professor. Olha só, eu sou meio fanático pelo aramaico, né? Mas eu também sou pé no chão. Eu não vou entrar Eu sabia que você ia fazer esse tipo de pergunta, né? Essa pergunta. Já sabia, por isso que eu ri aqui.
Eu não vou falar de todos os livros, porque todos eu também não acredito que todos não, entendeu? Vamos falar sobre linguística do contexto ali do colégio apostólico. Acredita. Porque o que chega para nós, Harry, é só o refúgio dos teóricos. O conteúdo maçante da teologia mesmo não chega para nós, entendeu? Aí você ouve muito Israel Finkelstein e Thomas Homer. Estudei com os dois. Israel Finkelstein e Thomas Homer. Os camaradas ali não acreditam em mais nada. Mas aí você vê, os caras são o padrão do mundo. Não, tem a Mihai, que é maximalista, não é minimalista. Então, nós, brasileiros, nós só pegamos uma fonte, bate erma. Não, tem outros caras que acreditam. São bons como também, entendeu? Então, essa questão, vamos falar sobre o que eu acredito que, para mim, não tem dúvida. O livro de Mateus, para mim, primeiro, Mateus. Mateus em hebraico é o quê? Matitiarro. E ele escreve inicialmente ali para judeus, não é? Calma, o foco no caso. Calma, vamos chegar. Vamos calçar o negócio. Olha o nome dele. Em hebraico, Matitiarro, em grego, Mataion, em aramaico é Matai. Em latim, Mateon, né? O nome dele é um nome aramaico que significa o quê? Presente de Deus. Correto? Presente de Deus. E acredita-se que esse livro, acho que o Carlos Johansson, naquele livro Síntese Bíblica, ele vai dizer o quê? Que esse livro provavelmente foi escrito na Antioquia da Síria, por volta do ano 60 depois de Cristo. E aí? Nós já temos dois relatos. Eusébio de Cesareia vai dizer que esse livro provavelmente ele foi escrito no hebraico ou no aramaico. Essa citação do Eusébio está no História Eclesiástica? Tá. Eu coloquei aqui, mas eu usei a fonte de Gardner. Gardner é aquele livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Entendeu? Na página... Paul Gardner, na página 442. Professor, agora uma implicação. Essa questão do idioma, ela pode influenciar direta ou indiretamente na questão da data? Porque muitos céticos atribuem uma data bastante tardia para a confecção dos evangelhos. Essa questão do idioma pode influenciar nisso ou não? Só por curiosidade mesmo. Sim, poder pode. Mas o livro de Mateus, ele é muito complexo. Tem gente que data o ano 73, o ano 70, o ano 50, o ano 60. Não tem uma data propriamente dita. Assim, uma certeza, foi nessa época. A única certeza que foi usado como referencial teórico o Evangelho de Marcos. Entendeu? Então, não tem esse senso essa questão comum, da fonte que o senhor acredita, eu particularmente não dou muita credibilidade para essa questão da fonte que, não creio, sou meio cético com relação a isso, mas qual seria o posicionamento do senhor? Vamos supor, aí a gente tem que entrar na análise textual, né? Você tem que pegar os textos, analisar quais são os mais antigos, a relevância comportamental, que é a cultura de cada um. Por isso que eu disse, acredita-se que o colégio apostólico, ninguém falava grego, a não ser Judas. Não sei se você já ouviu isso aí. Então, é complicado. Aí, como que eles vão escrever em grego? Aí, claro, as cartas de Paulo outras questões, mas os evangelhos, eu já tenho uma certa dificuldade de acreditar que foram escritos em grego. Uma dificuldade. Mas se a pessoa me apresentasse provas contundentes, eu não teria sim, problema nenhum com isso, entendeu? Quem fez um trabalho muito bom sobre essa questão do aramaico e tem uma boa
e relevante tese sobre isso, eu não sei se você já viu, é o Tzadok Menderer. Na peshita dele, ele faz uma ressalva bem interessante em relação a isso. Ali é bem contundente, ali dá para acreditar. Então, assim, ele trabalhou mais nessa área historiográfica, dando relevância ali às questões. Tanto é que ele tem coisa. Eu já faço uma abordagem diferente, uma abordagem textual, porque tem coisas que, se você não conhecer o aramaico, você vai ficar perdido no livro de Mateus. Mateus capítulo 1. Tem um projeto abortado aí, que é interlinear, em um comentário. Está abortado. Comecei, né? O Scanner até que me deu ideia. Faz desse jeito. Só que o Scanner quer complicar ainda mais, né? Falei, pô, Scanner, eu vou terminar nunca esse trabalho. Mas Do jeito que seria você bom quer. demais, vai, um interlinear. Eu uso um Não, mas aqui, do mas jeito que ele ele já é pediu, antigo. ele pediu palavra por palavra, um negócio assim. Eu falei, rapaz, não, já comecei um negócio, não está assim, não, desse jeito não. Ele, não, mas faz assim, que vai ser único e tal. Falei, é complicado, mas vou ter futuramente. Assim, eu já comecei, tem muita coisa, mas está abortado, entendeu? Mas está abortado. Aí Muito tá lá. Eu bom. falei assim. Deixa só eu dar um anúncio, um aviso aqui. Pessoal, nós já estamos com 1h21 de transmissão. Repito, o link, tá, do canal do professor Leonardo vai estar na descrição aqui do nosso vídeo. Tá? Quem quiser fazer o curso de teologia, aliás, perdão, o curso específico de escatologia é um curso completíssimo, que conta com vários materiais em PDF, videoaulas, você vai ter acesso direto à minha pessoa para tirar suas dúvidas. O curso é completíssimo, tá bom? É um curso 100% online e não denominacional. É um curso imparcial. Você começa de imediato, tá bom? Entre em contato comigo, o meu contato comercial na descrição desse vídeo. Nesse curso de escatologia, a gente faz uma abordagem completa, tá bom? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui polêmica para o professor Leonardo Andrade, para a gente já caminhar aí para o final da transmissão. Professor, o senhor comenta, não precisa de dar a sua opinião, mas assim, só para saber, nesses livros que a gente mostrou aqui na live, ou em algum que ainda não foi lançado, porque tem um que apareceu aqui que ainda não foi lançado, ele vai ser lançado. Em algum deles, o senhor comenta sobre a questão da tradição judaica da guarda do sábado? Não, propriamente não. Só para dar uma ressalva aqui, o único que foi lançado já é o livro manual. O manual foi lançado e, graças a É Deus, esse aqui? o Capa Isso. Verde. É um campeão de vendas. Esse livro já, em 4 meses, é considerado best-seller. E, graças a Deus, para ser considerado, meu irmão, na situação do Brasil atual de leitura, um best-seller é muito complicado, tá? Graças a Deus, esse livro tem, assim, escancarado as portas. Quanto aos dois, tanto o livro de Isaías e o último, que é a gramática de aramaico siríaco, tá? Não saiu ainda. Coloca o último, por gentileza. Aí, esse aqui, ó. Essa gramática aí, só falar um pouquinho antes de eu entrar nesse assunto aí. A gramática de aramaico siríaco será a primeira gramática de aramaico siríaco em língua portuguesa. Não tem em língua portuguesa. E essa aí vai vir o quê? Quando você estuda uma gramática, Harry, a primeira coisa que você já quer fazer é testar seu conhecimento. Só que aí você tem que comprar o interlinear, comprar o texto na língua que você está estudando. Só que esse aí vai vir com um Novo Testamento em aramaico. Todo o Novo Testamento em aramaico. E eu mudei algumas coisas nele, né? Aí, ó, só para você ter ideia, ele vai ter 4 prefácios,
de pessoas que eu considero são pessoas que trabalham nessa área do aramaico no Brasil, tá? Que trabalham aramaico no Brasil, que primeiro foi o meu malfono, né, que é o professor Peter Some, depois o Luiz Antônio Cacerege, que é o Luiz Antônio Lima dos Remédios, né? Esse camarada, meu irmão, esse camarada é fenomenal. Esse camarada. Ele está no grupo também, eu já vi postagens dele. No Amazonas. Ele é difícil. Rapaz, esse camarada é nota 1000, ele pegou esse trabalho, entendeu? Teve um carinho por esse trabalho, ele corrigiu o que tinha que corrigir. Então, tipo assim, é uma pessoa fantástica. Eu até faço um agradecimento especial para ele aqui nesse livro, que ele corrige esse material. Então, e ele forneceu algumas coisas também. Ele é fora de sério. Ele sabe que eu sempre fui fã dele, né? Então, tem aqui, eu falo sobre ele. A princípio, ele falou assim: eu espero que essa obra não tenha semitismo e hebraísmo. Aí depois ele fala: eu pude ler essa obra e ela não tem semitismo, né? Porque tem muita obra assim que eles colocam muito semitismo, entendeu? É aramaico ou é hebraico, né? Tem que ter essa diferença. Aí tem também um prefácio do Rodrigo Altafim, do canal Ancestral, também um camarada fantástico, que trabalha as línguas antigas. Ele coloca no prefácio dele: Leonardo, assim como eu, gosta, né? Ama as línguas antigas. E, por fim, tem um prefácio do monge Isaac Souza, que também trabalha essa área, é professor, é malfono, né? De aramaico siríaco. Então, trabalham a área do aramaico. Mas esses 4, em especial, no Brasil, para mim, eu acho que não tem ninguém que supere. Então, vai ser um material fantástico, vai ajudar. Você vai ler ali, já vai pegar o Novo Testamento, já vai ler. Você vai notar algumas coisas interessantes, como você lê lá a parábola das 10 virgens. Você vai ler lá que no versículo 1 tem o nome da noiva lá. O texto siríaco tem. Então, são coisas assim, fantásticas. Aí você vai ler lá: Simão o leproso. A palavra leproso é garbá. A palavra fabricante de jarros é garabá. Tudo vai depender dos sinais diacríticos, nestorianos ou não. Então, você vai ver que pode ter uma mudança. Lá, quando fala assim, eunuco etíope, a palavra eunuco é mihaimna. Mas mihaimna, para ser traduzido como eunuco é a segunda opção. A primeira é fiel, não é eunuco. Então, muda todo o contexto. Então, você vai ler compreendendo. Os meus amigos que me disseram, né, principalmente o Luiz Antônio Cacerede, perguntei: o que você achou? Ele falou bem assim: rapaz, está uma leitura gostosa, está muito didático para a pessoa aprender. Eu acho que vai ser um material assim, bem aceito no Brasil e, por enquanto, é único, né? Nós esperamos ter outros materiais aí igual a esse. Futuramente eu estou querendo escrever um estranguelo, né? Esse é no certo, é um tipo de aramaico, tá? Certo. E futuramente eu vou fazer um de estranguelo, tá? O mesmo propósito, da mesma forma. E é interessante que essa editora que acolheu esse projeto, ela não tem assim, aquela fome de ganhar tudo para si, né? Coloca o livro num preço bem interessante para o público. Para você ter ideia, esse manual aí, tem lugares que está 40, 48, o preço normal dele é 48, 50, né? Lá, eu vi lá, o colega meu lá do Capão Redondo me ligou, eu sou do Espírito Santo, mas ele me ligou, um amigo, um abraço, pastor Joaquim, fiquei na casa dele, né? Em brevemente ficarei de novo. Pastor Joaquim Andrade? Joaquim, não. Joaquim Andrade também é meu amigo. E eu estou devendo um livro para o pastor Joaquim, rapaz. É bom nem estar vendo para ele não me cobrar. Gente boa demais. É o livro dos nomes de Deus. Aí, o pastor Joaquim, ele foi comigo lá no Elias Soares, ele andou comigo lá em São Paulo também. Então, assim, é uma pessoa bem, bem amigo mesmo.
Então ele falou que comprou por R$ 50. Lá na Ebenezer, na tenda Gospel ou na Livraria com Cristo, esse livro está R$ 20, Harry. Você vai pagar R$ 20 mais o frete. Muito acessível. E o dono lá falou para mim que, da editora, falou assim que os outros livros, ele também não vai vender muito caro, vai vender um preço bacana, muito acessível. Então, tipo assim, imagina você comprar um material dessa magnitude, uma gramática de aramaico única em língua portuguesa. Angola não tem, Moçambique não tem, Portugal não tem, todos esses não tem, entendeu? País de fala de língua portuguesa não tem, só aqui para nós. Vai ter lá porque nós vamos importar, né? Muito bom. Então, Nesse fantástico. livro da capa verde aqui é abordado a questão das tradições judaicas acerca da alimentação? Sim, nós chamamos de leis dietéticas, né? Lei dietética. Aí eu abordo, sim, algumas coisas relacionadas. O sábado, eu não abordei o Samuel. Há um tempo atrás, eu fui no programa de entrevista do Fernando Galho, e eu falei sobre o sábado, e a minha visão sobre o sábado. E eu fiz até um PDFzinho de 15 páginas sobre o sábado, acho que foi isso mesmo. Rapaz, o pessoal gostaram bastante. Falaram assim, você tem que lançar um livro sobre isso. Eu escrevi, por isso que eu estou te falando, a gente começa a escrever, aborta, para. Eu escrevi um livro, eu já estou com umas 150 páginas de A4. Eu quero colocar ele um pouquinho mais extenso. Se você escreve 150 de A4, vai dar umas 300 de 16 por 23. Aí, e eu escrevi sobre o sábado lá, entendeu? Sobre o sábado, não sobre a origem do sábado, porque a origem do sábado eu vou escrever em outro contexto. Talvez nesse da criação divina eu coloque alguma coisa lá sobre o Deus Sabatu, alguma coisa relacionada a isso. Mas eu não coloquei ainda. Mas a visão que eu coloquei do sábado lá é uma visão bem complicada para a pessoa que guarda o sábado não sendo judeu, entendeu? Vai ser bem complicada mesmo, entendeu? Mas eu respeito todas as pessoas. Quem quiser guardar o sábado, guarde o sábado, entendeu? Uma outra curiosidade, por exemplo, a gente nota, eu estou falando agora na condição de leigo nesse assunto, repito, não é minha praia de domínio, eu trabalho com soteriologia, escatologia e teontologia, mas a gente vê ali a questão dos costumes, algumas tradições, alguns ritos, sei lá, algumas pronúncias e pensamentos, inclusive, judaicos, de antes e de depois do cativeiro babilônico. O senhor aborda nesse ou esse assunto vai estar em um outro livro? No próximo, né? Inclusive, o senhor já disse que vai ter um outro dentro desse escopo. Aí, o senhor fala disso nesse da capa verde. Inclusive, essa capa verde ficou boa. Nos remete aos livros da patrística. O senhor já viu lá a coleção, né? Todos lá de capa verde sim. E tal. Foi uma jogada boa essa aí. Tem essa questão dos costumes antes e depois do cativeiro, algo relacionado com esse assunto? Não, vai ter nesse comentário cultural, exegético e linguístico. Nesse vai ter. Como é que era. A única coisa que eu falo assim, o mês de Aviv era Aviv, depois do cativeiro se tornou Nissan. Entendeu? É assim. Por falar Muito nisso, bom. não posso esquecer, pastor Josiel, um abraço aí, bem lembrado. Um abraço a todos os meus alunos do ITEL, Instituto Teológico Logos, na qual eu tenho a misericórdia de ser o diretor-geral dessa instituição. Tá? Um abraço a todos, tá? Que fazem parte dessa família, tá? Estudam conosco ali. Também os colaboradores, aqueles que adotaram o ITEL como uma forma, né, de estar expandindo a palavra de Deus. Né? Então, um abraço aí a todos aí, todos os amigos também aí, de todos os grupos aí. Muito bom. Pessoal, então é isso. É uma aula e é um assunto muito bom. Eu teria várias outras perguntas. Depois a gente pode estar fazendo uma parte 2 dessa live.
É um assunto muito bom, envolvente, a gente vai conversando, nem vê o tempo passar. É o seguinte, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e que vão assistir depois, porque o programa vai ficar armazenado aqui no nosso canal no YouTube. Peço que você deixe aí o seu like, tá? Para que o YouTube recomende esse nosso conteúdo para outras pessoas. Peço que você se inscreva no canal do professor Leonardo Andrade. O link do canal dele já está na descrição aqui do nosso vídeo. Lá no canal você pode perguntar, você pode entrar em contato com ele, você pode assistir os vários vídeos que ele já postou lá. Posteriormente, vou estar trazendo outras pessoas aqui no canal também, porque é óbvio que eu acho que a minha internet está oscilando aí o sinal. É óbvio que às vezes a gente tem divergências, né, dentro do campo teológico. Um é pré-tribulacionista, o outro é pós-tribulacionista, um acredita na imortalidade, outro no sono, outro no fator cairosfera, e nós temos nossas divergências. Mas a gente tem algo em comum, que é crer em Jesus Cristo e acreditar que ainda é possível levar conteúdo de qualidade para o máximo de pessoas possível aqui no Brasil, onde, infelizmente, dentro do segmento cristão, e eu não estou generalizando, a maioria das pessoas procuram entretenimento. Quando você fala de conteúdo, as pessoas já acham tudo caro e já fazem corpo mole, mas quando é besterol, quando é entretenimento, elas gastam e tal. Repito, não estou generalizando. Então, se você pode, prestigie aí o trabalho desses produtores de conteúdo, porque não é fácil, não, cara. Pode falar, professor. O Leidson, ele perguntou, para escrever um livro de 100 páginas, quantas páginas o Word é necessário em fonte 12? Essa pergunta é mais complicada do que você pensa, Leidson. Por quê? Qual o tamanho do livro? Você vai escrever um livro 14 por 21? Vamos supor, essa revista aqui, tá aqui, ó, eu que escrevi também, tá? Que é uma revista de 1 Coríntios para a escola dominical. Tá? Tem os livros do nosso instituto, tá? Que é aqui, ó. Instituto aqui, ó. Mas tem outros livros em formato de livro mesmo. Não estou achando, está por aqui. Eu mesmo faço a diagramação, são 14 por 21. Para escrever um livro 14 por 21, com a diagramação que eu faço, tal, basicamente tem que ser umas 80 a 70 páginas. Você faz um livro de 120 páginas. 80 páginas no A4, você faz 120 páginas. Entendeu? Mais ou menos isso. Tá bom? Já no 16 por 23, ele vai reduzir pouco, né? Vai reduzir pouco. Eu faço a conta assim, Hel. Como os meus livros, a maioria ele tem do curso, ele tem 5 capítulos. Cada capítulo eu uso 10 páginas de A4, que dá umas 30 páginas, 20 e poucas páginas, por aí. Então, eu faço mais ou menos assim, entendeu? Então, nesse sentido aí. Muito bom. Pessoal, então é isso. Como eu disse anteriormente, teríamos aí várias outras perguntas, várias outras curiosidades. Uma aula dessa aqui é de um valor inestimável, mas nós caminhamos aí para o término. Agradeço. Quero passar a oportunidade para o professor Leonardo deixar aí, por favor, as considerações finais. Um abraço a todos, quero agradecer ao Harry por essa iniciativa, né, por essa permissão. Nós falamos um pouquinho aqui sobre esse livro, o manual, e dos outros livros que sairão, que é o livro de Isaías e é o livro da gramática, né? Pessoal, não deixe de adquirir esse livro, tá? É um livro fantástico para você que é professor de escola dominical, você professor de teologia, você que quer conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Meu irmão, não deixa de adquirir. O livro de Isaías também é um livro fantástico, pode crer que vai ter muita coisa interessante, parte arqueológica muito interessante.
E a gramática, sensacional, aprender o aramaico, que coisa chique, né? Que coisa belíssima. Volto novamente a dizer, agradeço o Harry, porque toda vez que eu falo para o Harry, eu quero divulgar alguma coisa, ele abre as portas aqui, e é uma pessoa muito envolvida em ajudar, entendeu? Tem gente que é envolvida para ganhar, ele é envolvido para ajudar as pessoas, então é uma pessoa que eu recomendo os cursos, tudo que ele faz, eu recomendo, que é uma pessoa sincera naquilo que ele faz, mesmo discordando. Leonardo, discordo de você, não importa. Tendo sinceridade é o melhor possível. Então, quando você tem sinceridade naquilo que você faz, você tem êxito. Há muito tempo, Harry, eu tentava escrever alguma coisa que desse. Eu sempre escrevi para o Instituto Teológico. Eu acho que eu já escrevi para quase todos os institutos teológicos no Brasil. IBADEP, CETADEB, gravei 3 CD, 2 DVD para o CETADEB, gravei o CETEC, pastor Carlos, um abraço. Aqui no Espírito Santo, CETEM, os 40 livros do CETEM foi eu que escrevi. Exultes, Fatos, 12 livros da Convenção SEMADES. Eu sempre escrevi, mas eu queria alguma coisa assim, para Deus alavancar. E graças a Deus, uma hora chega. E você que está nos assistindo aí, talvez tenha um sonho, quer escrever alguma coisa, meu irmão, não desista. Não desista, tá bom? Nunca desista dos seus sonhos. Eu moro na rua tal. Não importa aonde você mora. Você tem o maior costa quente da história, que é o próprio Senhor Jesus. E ele vai te ajudar, tá bom? É só você crer que você vai chegar lá. Um abraço a todos. Lerri Traut. Amém, amém. Que esse seja aí o primeiro, ou mais um, né, de vários best-sellers aí, que dê tudo certo. Pessoal, então, é isso, que Deus continue abençoando você, abençoando sua família. Muito obrigado por tudo e até a próxima.